Olá pessoal, meu nome é Cícero Moraes, eu sou 3D designer, sou pesquisador na área de computação gráfica e um eventual palestrante. Um dos meus grandes prazeres é compartilhar o meu conhecimento. Sempre que eu descubro algo novo, eu gosto de escrever no meu site, na minha fanpage, matérias sobre os projetos que eu participo de reconstrução facial, de simulação de cirurgia 3D e de uma série de outras coisas que eu estou envolvido. E é muito comum as pessoas pedirem para eu criar um material específico sobre determinado assunto. As pessoas sempre perguntam como falar em público, como que elas vencem o medo, como que elas vencem a timidez. Algumas pessoas dizem que precisam desesperadamente fazer uma apresentação, seja pela faculdade, seja pelo trabalho, né? Seja porque começaram a dar aula ou vão começar a dar aula e nunca estiveram na frente de uma classe. Eu tenho problemas de ansiedade, então estou bem sensível a esse temor que as pessoas têm e eu vou compartilhar com vocês alguns passos de como resolver isso. A primeira coisa é, você tem uma apresentação para fazer. Qual que é o tipo da apresentação? É para sua sala? É uma apresentação de negócios? É uma palestra? Uma vez que você definiu que você tem um tipo de apresentação, é interessante você montar um script sobre essa apresentação. E não é uma tarefa fácil, principalmente se você nunca fez isso, porque você não sabe como é que vai funcionar. É importante saber o tempo que você tem para fazer, né, essa exposição. Se é uma exposição de 15 minutos, se é uma exposição de meia hora, se é uma aula de 1, 2, 3 horas, ou se é uma palestra que geralmente é de 50 minutos a 1 hora. Uma vez que você definiu, é a hora de você fazer o script. Ou seja, inicialmente escrever pode ser numa folha de papel, pode ser num arquivo de texto, pode ser num documento online, enfim, você vai escolher. O importante é você organizar as ideias. Por que organizar as ideias? Para você ter uma ideia de tempo, do tempo que vai ser necessário para a exposição dessas ideias. Uma vez que você estabeleceu um script básico, é legal você fazer os slides dessa apresentação ou as marcações dessa apresentação. Seja o conteúdo, seja um filme que você vai usar como referência. Você tem que testar essa apresentação você mesmo fazer sozinho. Inicialmente você fazer sozinho. E não é brincadeira. Você tem que agir, você tem que atuar, discurse. Inicie, se for um público que é aberto a algumas piadas específicas, principalmente, já treine algumas tiradinhas, né, de humor, não exagerando, claro, principalmente se o público for um público mais sisudo, uma apresentação mais séria, um assunto mais pesado, é melhor se manter, né, formal. Ok, então você fez a sua apresentação sozinho, conversou, fez os trejeitos, achou as piadinhas. Agora nós vamos partir para o segundo passo. Você vai elencar alguém de sua confiança, alguém que te respeita, alguém que gosta de você, certo? E você vai fazer a apresentação para essa pessoa. Comece com uma pessoa, tá? Não se afobe já apresentar para um grupo. Principalmente são pessoas que têm muita intimidade com você, que elas podem fazer alguma brincadeira, que é uma coisa comum, e você pode se chatear porque, enfim, está se expondo, né? Então pegue essa pessoa e faça a palestra para ela. Olhe nos olhos dela. Você já vai treinar a sua resignação de expor um assunto, as formas não verbais de exposição, ou seja, secundárias, né, do jeito que você gesticula. Então é muito bom fazer isso. O terceiro passo, né, e principalmente para quem está começando, é importante você ir perdendo o medo de falar com pessoas, com indivíduos. E principalmente indivíduos que você não conhece. Então, como que a gente vence o medo de outros indivíduos? Bem, quando eu comecei a palestrar, né, eu tinha um medo muito grande do público. Parecia que o público queria fazer mal para mim. Eu chegava lá todo mundo olhando, os caras querem bater em mim, querem me matar. Para onde que eu vou fugir aqui se acontecer alguma coisa? Mas não é assim. Você vê, depois de um tempo, que as pessoas são gente boa. Né? Vamos usar um termo assim mais coloquial. As pessoas são gente boa, elas querem que você se dê bem. Né? Elas estão torcendo por você. Elas foram lá para te escutar. Por algum motivo elas foram. E geralmente o motivo é a exposição, é você. Né? O conhecimento que você tem para passar para elas. Mas a gente tem que passar por cima desse medo social. E como que a gente vence esse medo social? Como a gente vê que as pessoas são gente boa? Bem,
Aos poucos, isso é um exercício. Inicialmente, parece que dá muito trabalho, é muito cansativo, mas é extremamente útil. Consiste no seguinte: você sair na rua e começar, por exemplo, vai no mercado fazer uma compra. E você vê alguém comprando alguma coisa na mesma seção que você está fazendo lá, adquirindo seu produto. A primeira coisa é você cumprimentar a pessoa. Cumprimenta. Bom dia, boa tarde, né? Dependendo se você for numa conveniência, boa noite. Vá se aproximando das pessoas, vá perdendo a vergonha de cumprimentar as pessoas, certo? A primeira barreira, cumprimenta. Depois que você for ficando bom nisso, que é um esporte, quando você passar do nível de dar bom dia, boa tarde, boa noite, você já pode começar meio que puxar um assunto, mas uma coisa rápida, não falar sobre a sua vida para a pessoa, esse tipo de coisa. Não. Você dá bom dia, saiu do bom dia, você já puxa o assunto. Seja a seleção brasileira, seja a situação política, seja o tempo, deu um trovão. Você, nossa, hoje vai ser feio o negócio, hein? Trouxe a capa de chuva? Ou, pô, você tá de moto? Cara, você vai pegar uma chuva do caramba, hein? Ou, ainda bem que o seu carro tá ali na porta, senão você tava lascado. Esse tipo de situação. Você vai se aproximando. E o bacana é que depois de um tempo, você vai pegando o jeito. Você vai pegando as piadinhas, você vai pegando, sabe, a deixa para se aproximar, para trocar uma informação com as pessoas. Aí você vai perdendo o medo. Você vai perdendo o medo das pessoas. Então vamos pontuar. Você começou falando sozinho. Você depois falou para alguém de confiança. E agora você já está cumprimentando as pessoas e conversando na rua. Agora você vai pegar o seu script, vai melhorar o script. E por que melhorar? Porque agora, depois que você falou para um indivíduo que te escutou, e depois que você falou na rua, você já viu que algumas coisas que inicialmente você tinha proposto no script não são muito legais. Vai demorar muito, as pessoas não vão entender, pode ser uma coisa muito específica, uma piada sua, certo? Então, é o momento de você rever o seu script, rever os slides da sua apresentação e pontuar, modificar e melhorar em cima do know-how que você teve da sua exposição com os indivíduos. A partir desse momento, que você está no quarto estágio, o quarto estágio é o quê? É você melhorar. É você pegar e testar essa sua apresentação em qualquer situação. Vai sair? Está no carro? Discursa no carro. Fala, gesticula. Faz sim, faz não. Vai sair de moto? Vrum, vrum, saiu de moto lá. Fala na moto. Você está com capacete? Fala alto, você mesmo vai escutar. Foi no banheiro? Está lá exercendo sua monarquia? O rei, né? O troninho? Fale, discurse. O rei no trono. Vai treinando. Porque isso vai lapidar a sua apresentação cada vez mais. E você vai perceber uma coisa muito bacana. Se você não parar com a exposição em relação às pessoas, você vai tendo cada vez mais coragem de falar. Aí vem a quinta fase. Qual que é a quinta fase? Falou sozinho, falou para uma pessoa, se expôs às pessoas, melhorou sua apresentação. Você vai começar a fazer coisas que você não fazia antes, né? E coisas que te davam temor em relação a outros indivíduos, a exposição em grupo. Explico. Se você tem vergonha de ir no refeitório, comer perto das pessoas, comece indo no refeitório, certo? Dando uma caminhadinha, né? Sentindo o ambiente. No segundo momento, quando você se sentir mais preparado, vá, peça alguma coisa, coma perto das outras pessoas. Se você encontrar alguém que você conhece, sente junto, converse. A questão é se expor, é desmistificar o medo que a gente tem do próximo. Quando alguém te chamar para ir em algum lugar, tente ir, certo? Igual aquele filme do Jim Carrey, Sim Senhor, se não me engano o nome do filme. Vá, né? Pessoal, vamos no jantar com fulano de tal, vá. Parece sua tia, que fazia tempo que você não vai na casa dela, te chama para ir na casa, vai na casa dela. Né? Dá uma atençãozinha para sua tia, conversa com ela, porque isso é uma oportunidade do quê? De você lidar com pessoas que são diferentes de você. A gente não gosta muito disso, principalmente quem é recluso. Né? Eu sou uma pessoa reclusa, eu tenho uma extrema dificuldade de sair de casa, apesar de não parecer. Né? Todo mundo vê palestra, não sei o quê, participa de entrevista, etc e tal, dá aula, mas eu morro de medo das pessoas. Eu sou ansioso, eu sou tímido,
né? Mas eu desenvolvi uma metodologia para lutar com isso, para lidar com essa situação. E essa metodologia, inicialmente, se resume em você aceitar o que você é e lutar contra esses temores, né? Esses fantasmas internos. Um dos meus fantasmas, e um dos fantasmas da maioria das pessoas, é conseguir conviver, escutar, trocar uma informação, uma ideia com um indivíduo que é diferente dele. Ah, vai ter o jantar lá da empresa, mas eu não gosto do setor de RH, não gosto do setor de produção, o pessoal do setor de produção se acha, papapá. Pois vá, jante com as pessoas, converse, troque uma ideia com elas, ou pelo menos fique exposta a elas. Isso é excelente. Você vai ver, com o tempo, novamente, vai reafirmar o fato das pessoas serem gente boa. Você vai perder o medo das pessoas. Você precisa perder esse medo porque você vai expor, certo? Então coloque na sua cabeça, poxa, né, inicialmente aqui tá chato, mas eu vou me manter firme nesse propósito e vou conseguir fazer o que eu vim fazer. Então, se você seguir esse programa, você vai fazer uma boa apresentação. E o que é uma boa apresentação? É você repassar aquela informação para as pessoas que estão assistindo. E aí entra uma outra situação. As pessoas dizem, tá, beleza, você falou isso, mas eu sou muito desajeitado, eu tenho medo de entrar lá, trupicar e cair de bunda no chão e o pessoal dar risada na minha cara. Eu tenho medo de estar falando e cuspir nos outros. Eu tenho medo de tomar água e derrubar a água em mim. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Olha, pessoal, no geral, quem está assistindo não está muito aí com essa situação, certo? Ele não liga se você é desajeitado ou não. Porque a maioria das pessoas é ou já foi desajeitada também, né? Pelo menos em algum momento, ok? Não se incomodem com isso. O máximo que vai acontecer é o pessoal dar risada e você dar risada junto. Você pode até transformar o limão numa limonada, como dizem, né? Pegar aquele acontecimento e devolver ele como uma piada. Todo mundo dá risada, todo mundo fica feliz e beleza. Acabou a tristeza. E conforme o tempo for passando e você for fazendo apresentações, você vê que isso é extremamente comum. Uma hora ou outra você vai cometer algum equívoco. Você vai ser desajeitado, você vai estar com a roupa suja e não vê. Então vai acontecer uma série de situações e não se incomode com isso, porque é extremamente comum. Siga esse treinamento. Pode ser uma coisa que dure 2 semanas, pode ser algo que dure meses, mas provavelmente vai durar anos e você nunca vai ficar 100% bom na arte de falar em público. Fazer com que as pessoas absorvam completamente aquele conhecimento. Mas o importante, sempre, é você ir lá e passar, né, essa informação. É você ter a coragem de pelo menos ter tentado. Isso aí é um ganho pessoal. É uma coisa que pode te trazer a curto prazo todas as vitórias, principalmente vitória pecuniária, que as pessoas correm tanto atrás de dinheiro, né? Mas vai te trazer uma vitória muito mais importante, que é a do autoconhecimento. E essa aí, com certeza, não tem preço. Então é isso. Agradeço a sua atenção. Peço que você curta a minha fanpage, se possível, no Facebook, Cícero Moraes. Que você acompanhe os outros projetos que eu desenvolvo. E eu vou compartilhar outras situações, outras experiências. E se você tiver, né, algum assunto que você queira que eu aborde dentro das minhas atuações, sinta-se convidado para enviar um e-mail solicitando a abordagem desse conteúdo. Então, vou ficando por aqui, deixando um grande abraço para você e muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo.